vou começar fazendo menção do capítulo 13 de 1 Samuel. Nos fala que Israel estava debaixo de uma opressão terrível e os inimigos os mantinham debaixo do medo e estavam tirando os seus recursos. Israel estava sob o domínio dos filisteus nessa época. E a palavra de Deus nos diz então que teve um dia em que um outro povo também estava fazendo pressão sobre Israel, os moabitas. No capítulo 13 diz que tinha um outro povo fazendo também pressão sobre eles. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que quando Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ainda não tinha sido empossado como rei, ele estava lá arando nos seus campos, né? E quando ele voltou para casa, o povo estava chorando, porque o inimigo tinha dito para eles, feito uma proposta: vocês se rendem e a gente daí vai furar o olho de cada um, e para todo mundo saber que são nossos escravos, todo mundo vai ter um olho furado. E aí eles pediram um tempo e o Saul volta e então encontra o povo chorando por causa daquela ameaça, porque eles se viam como que impossibilitados perante o inimigo, sem forças perante o inimigo, sem condições de sair do problema. E quando o Saul vem, a Bíblia nos diz que ele escuta então o que disseram para o povo de Israel, para o pessoal de Gileade, e ele fica irado, e ele fala: não, a situação não pode ser assim. Então quando ele toma uma posição, quando ele sente o problema, o Espírito Santo vem sobre ele, ele fica cheio do Espírito Santo. Ele toca a trombeta, e a Bíblia diz que naquele tempo não tinham espada, não tinham, tinham que pagar para afiar os arados, o boi puxava o arado, tinham que pagar para os filisteus afiarem os arados deles, eles não tinham espada, não tinham nada. E quando então ele toca a trombeta e ele vai e ele vence o inimigo. Aleluia! E aí então ele é declarado rei. Veja, foi um ato de fé que colocou ele no reinado. Claro que Deus tinha um plano para ele, se você ler toda a história, tinha um plano, assim como Deus tem um plano para você, é assim como Deus quer que você entre naquilo que Deus tem para você, mas você só pode entrar por um ato de fé, como foi o que aconteceu com Saul. Saul já tinha sido lá ungido, lá atrás, aquela história toda que você conhece, mas agora quando ele se levantou e ele foi contra o inimigo, ele venceu o inimigo, então logo depois ele foi coroado rei. E aí quando ele foi coroado rei, ele separou, diz o texto, 3.000 soldados, 3.000 pessoas para ficarem com eles. A arma eles não tinham, mas ele separou 3.000, ficou 1.000 com Jonatas, o seu filho, e 2.000 com eles. E aí começa a história. E Israel estava debaixo da opressão daquele pessoal terrível que queria não só furar o olho deles, uma parte daquele povo, mas também que mantinha eles direto pagando imposto, oprimindo, e tinham guarnições. Os filisteus tinham guarnições. Guarnições era quando alguém vencia, então para que o vencido não se revoltasse, punha lá um quartel, né, com muitos soldados, para garantir que ficavam debaixo do comando deles. Então, o que acontece? Estava lá, e o Jonatas, e essa é a história do Jonatas, e a fé que estremeceu a terra, não foi a fé do Saul, foi a fé do Jonatas. Então, estava lá o Jonatas, e um belo dia, então o Jonatas disse: mas o que está acontecendo com esse negócio? Está aqui a guarnição dos filisteus, estamos aqui nós, por que tem que estar ali? E o Jonatas, no capítulo 14, vai comigo lá, diz que sucedeu um dia que disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem e passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não o fez saber ao seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, pois, filho de Aitub, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote, e aí vai dizendo, estava com Saul, estava lá do lado de Saul, e com a estola sacerdotal, que era um instrumento pelo qual consultavam a Deus para saber o que fazer, com a estola sacerdotal. E no 4, começa então a história que eu quero falar com vocês. Como é que você não pode se deixar enganar? Sabe por quê? Para andar pela fé.
Porque tem muita gente que pensa que para andar pela fé, eu vou crer, e fica então esperando que um anjo apareça e fale alguma coisa, ou fica esperando que o céu se abra e alguma coisa, ou fica esperando sentir alguma coisa. Isso não é fé. Fé é quando você põe a sua confiança em Deus e você sai no nome dele. Isso é fé. E você sai fazer aquilo que você tem no coração para fazer. Em nome de Jesus. Não na tua força, não em teu nome. Então o Jonatas se levanta, e aí nós estamos lendo então o capítulo 14, e o que é que acontece? A Bíblia nos diz então que ele vai até aquele lugar, e ele derrota os inimigos. Então ele acaba com aquele grupo de soldados, e diz, bom, agora já não somos mais escravos aqui, nós temos liberdade, e ele derrota os inimigos. E aí então a palavra se espalha. Que Jonatas fez isso, derrotou a guarnição dos filisteus. E aí chega aos ouvidos de Saul, e chega também, claro, ao ouvido dos filisteus. E eles se reúnem, e veja o que o texto nos diz, versículo 4. Ele passa lá e entra onde estão os filisteus e vence os filisteus. E aí então todos os filisteus se juntam. E a Bíblia nos diz que eles põe um exército junto, assim como se fosse numeroso, como a Bíblia usa a palavra areia, como se fosse areia do mar, de tão grande. Agora imagine, o povo de Israel, sem arma, sem treinamento, vivendo pacificamente, vivendo sob opressão. Agora um exército desse vem contra eles, por causa do que o Jonatas fez. Então eles se põem de um lado e outro lado, e o Jonatas está ali com seu escudeiro. Então, olha só, versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas, seu escudeiro, vem e passemos a guarnição desses incircuncisos. A primeira coisa que você tem que saber, quando vem uma ameaça contra você, é que essa ameaça é uma ameaça incircuncisa. E sabe o que queria dizer incircuncisa? Não pertencia a Deus. Em outras palavras bem simples, incircunciso era todo aquele que não pertencia a Deus. Então ele falou, vem e vamos passar a esses incircuncisos. Então muitas vezes nós ficamos como que travados na nossa fé, porque nós não sabemos bem que a ameaça que está vindo bem, não temos certeza na nossa mente, no nosso coração, que a ameaça que está vindo contra nós é um incircunciso, não é da vontade do Senhor, não pertence ao Senhor, não é o Senhor nos ameaçando, é o inimigo nos ameaçando, portanto é incircunciso a ameaça. Então ele diz assim, passemos esse circunciso, porventura operará o Senhor por nós, para que com nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o Jonatas diz assim, escuta, o que nós estamos fazendo? Tem esse exército que é como a areia do mar de um lado e de outro lado, e nós aqui esperando alguma coisa. E o Jonatas falou, espera aí, isso não está certo. Esse pessoal aí, já, se fosse hoje, a gente diria nas nossas palavras, já está derrotado no nome de Jesus. Eles vêm contra a gente, mas conosco está o Senhor da guerra, Jesus, o Todo-Poderoso. Então o Jonatas diz para o escudeiro dele, vamos lá. E aí o escudeiro diz, se você for, eu vou com você. E nós vamos então derrotar esse pessoal. E o Jonatas diz, o Senhor é poderoso para derrotar com muitos ou com poucos. Sabe, muitas vezes a nossa fé fica assim, parada, porque nós estamos pensando que temos que pôr a igreja inteira para orar. Irmãos, o problema é sério. Gostaria de orar que a igreja inteira se levantasse. Não estaria errado fazer isso. Mas qual que é a palavra de Jonatas? O Jonatas diz que o Senhor, não há nenhum impedimento para o Senhor para livrar com muitos ou com poucos. Não é a quantidade, é a fé. Não é a quantidade de pessoa, não é a quantidade de oração que você faz, não é a quantidade de jejum. Claro, você deve orar, não estou dizendo que não, mas não é a quantidade que você faz. Jesus até disse que os fariseus pensavam que pelo muito orar seriam ouvidos, e não era assim. Não é a quantidade de jejum que você faz, claro que você deve jejuar, mas não é pela quantidade que você jejua. Deus pode livrar com muitos ou com poucos, é a quantidade do quanto você crê. É a quantidade do quanto você crê. E veja qual era a quantidade que o Jonatas estava crendo.
Ele estava crendo que o Senhor podia livrar com muitos ou com poucos. E aí vai para o versículo 6. 7, desculpe. Vai para o próximo versículo. E aí então, o seu auxiliar das armas disse a ele: faze tudo o que tem no coração, e eu estou aqui com você, conforme o que me disseres. Então vamos embora, você é o líder, vai na frente, vai para o próximo, 8. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a ele. Muitas vezes o que nós fazemos? E é por isso que a nossa fé não funciona, nos escondemos do inimigo. Eu certa vez estava falando com alguém e a pessoa estava dizendo para mim: pastor, quando tem uma coisa muito séria, que eu sei que o inimigo está atrás de mim por causa dessa coisa, sabe como é que eu faço? Eu falei: não, conta para mim. Ele falou assim: eu não oro em voz alta para o inimigo não ouvir, eu só oro no meu coração. Oh, que bobagem. Veja o que Jonas está dizendo. O Jonatas está dizendo: vamos lá e vamos nos revelar ao inimigo. A gente quer fazer guerra para ele. A gente quer expulsar o inimigo. Chega de inimigo na nossa frente, barrando a nossa vida. Chega, ok? Chega de inimigo na nossa frente, barrando a nossa vida. Então ele diz: vamos nos revelar a eles. Versículo 9, vai para frente. E se nos disserem assim: parai, até que cheguemos a vós, então nós ficamos no nosso lugar e não vamos subir a eles. E o texto nos diz que era uma ladeira assim íngreme, era um rochedo que tinha que subir, e o Jonas, para subir lá, a Bíblia diz que ele subiu de gatinhos. Tão íngreme que era. Então o Jonas diz: vamos nos revelar a eles. Se eles disserem: espera aí que nós vamos lá, e se disserem assim: parai aí até que chegamos a vós, ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Versículo 10. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos tem entregado nas nossas mãos, e isto nos será por sinal. A fé, uma das coisas que Deus quer fazer com você, pela fé, é justamente isso, é te dar direção. Ele quer te dar direção. Mas como é que Deus vai dar direção se muitas vezes nós não pomos nada na frente do Senhor? Para que o Senhor possa nos dar uma direção, para que Ele possa nos conduzir. Então aí está aí, Ele pôs um sinal. Se eles disserem: vem, então o Senhor está dizendo: eles estão nos convidando, então a gente vai. A gente aceita o convite e vai. Se eles disserem: fique aí que a gente desce, então a gente fica. Ok? Mas nós vamos nos mostrar para eles que o que nós queremos é expulsar o inimigo. Amados, presta atenção nisso. Quantas vezes nós estamos sob a opressão do inimigo? E nós ficamos nos escondendo. Se você ler um texto atrás, os textos, os versículos no começo do 14, diz que quando veio essa multidão de inimigo, eles se esconderam em cavernas, até nos túmulos eles se esconderam, nas cavernas das rochas, e alguns fugiram para outro lugar. Você foi criado para a guerra. Sabe por quê? Porque você foi criado para tirar da mão do inimigo tudo aquilo que pertence ao Senhor e que é teu. Você tem que chegar lá e dar um tapa da mão do inimigo e dizer: larga do que é meu. E é exatamente o que Jonatas está fazendo aí agora. Então você foi criado para a guerra. E aliás, o Efésios diz que Deus até tem para você uma armadura, um capacete, uma couraça, tem a espada, tem o escudo, e está tudo lá, a tua armadura. Então por que diz isso? Porque você foi criado para a guerra. Você não pode ficar lá esperando alguma coisa, o inimigo te sitiando, impedindo a tua vida, embaçando a tua vida, e você lá com o inimigo na frente. Você tem que se levantar. Você tem que se levantar para possuir aquilo que é teu, que muitas vezes está na mão do inimigo, sabe? Quando eu penso nisso, eu fico pensando assim: por que será que Deus, logo de uma vez, não derrotou todo aquele povo que estava na terra, quando Israel ia entrar na terra de Canaã? Por que Deus não foi lá, não deu um sopro neles e pronto, acabava com tudo? Por quê? Porque era pela fé que o povo de Deus tinha que tomar posse do que era deles. Deus diz: eu te dei essa terra, isso é teu, pertence a você, mas cumpre a você tomar posse. É o lado da fé. Todas as vezes que a gente se levanta para tomar posse, Deus começa a agir. Deus começa a agir. Todas as vezes que a gente se revolta contra uma situação que não vem de Deus, Deus começa a agir. Foi assim na primeira batalha que
o Saul guerreou. Ele, quando ouviu aquela ameaça que ia ficar todo mundo só com um olho na terra e que iam ficar escravizados, ele se revoltou e o Espírito Santo veio sobre ele e ele tocou a trombeta e eles expulsaram o inimigo. Então, você foi criado para a guerra. Você não pode ficar num lugar de conforto. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Sabe por que diz não deis lugar ao diabo? Porque se você der, ele pega. A Bíblia diz assim, resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Não diz assim, fuja do diabo e ele não te alcança. Não, não é isso que está escrito. Ele diz, você resiste e ele foge. Então você foi criado para isso. Para tomar posse de tudo aquilo que um dia Adão e Eva lá no paraíso entregaram para o inimigo. E agora nós estamos tomando posse de volta. Estamos tomando posse de volta. Começamos tomando posse da salvação. E depois das coisas todas que Deus tem para nós, enquanto nós vivemos aqui. Porque a salvação não é só para o depois. É para a gente desfrutar e viver ela aqui no agora. Então ele pede um sinal, uma direção. Às vezes nós ficamos lá e nem pedimos direção. Ou vamos sem direção. Vamos lá, nem sabemos o que fazer. Quando ir, o que fazer? Vai para frente, versículo 11. Revelando-se ele à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus, eis que já os hebreus saíram das cavernas em que tinham sido escondidos. Esse é o que o diabo quer fazer. Ele quer debochar da gente. Ele quer fazer pouco caso. Ele quer humilhar. Começaram os ratos a sair do buraco. Começaram os judeus a sair das cavernas. Então, quando você se levanta, possivelmente você vai ouvir algum deboche do inimigo. Mas você tem que deixar entrar aqui e sair por aqui. Não ligar para isso. Porque não é o inimigo que tem aquilo que você vai possuir. É Deus que tem o que você vai possuir. E eis que já os hebreus saíram das cavernas em que tinham se escondido. Versículo 12. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajé de armas. E disseram, subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Quando ele ouviu aquilo, ele creu. Ele falou, eu estou indo pela fé, mas agora o Senhor está me dando um sinal. Agora, sabe qual que é o problema meu, muitas vezes, e o de vocês? Eu conto para vocês qual que é o problema. Às vezes a gente quer o sinal antes de ir. Quando é que veio o sinal? Depois que ele foi. Depois que ele foi. A gente quer um sinal quando a gente ainda fez um plano de ataque. Quando a gente ainda não pôs perante o Senhor alguma coisa para que o Senhor fale com a gente. E a gente quer um sinal. E aí não vê o sinal. E aí, sabe, uma coisa leva a outra. Fica esperando por uma coisa que nunca vai vir. Porque a fé sem obras é morta. Então, quando você se levanta pela fé, Deus começa a mostrar para você as coisas. Que coisa tremenda isso, hein? Ele nos entregará o nosso inimigo na nossa mão. Então, veja, Jonatas não era arrogante. Tem tanto cristão que às vezes começa a andar pela fé e começa a ver que funciona, se torna arrogante. Diz, não, eu. E aí pensa que é ele. Não, olha a fé de Jonatas. O Senhor entregará eles nas nossas mãos. Mas na mão de quem? Nas nossas mãos. O Senhor quer entregar tudo aquilo que se levanta contra você como inimigo teu nas tuas mãos. Mas às vezes nós queremos que o Senhor entregue na mão daquele amigo nosso, irmão nosso, que ora bastante. O Senhor vai entregar na mão daquela irmãzinha que era uma mulher de oração, jejum, de busca. Eu vou falar com ela. É na tua mão. É na tua mão, não é na mão de outros. Amém? Vai entrando para frente aí, 12, 13. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos de gatinho. E o seu escudeiro de armas estava atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás deles. Gente, às vezes a gente está dizendo assim, Senhor, derruba os inimigos. Ué, claro que o Senhor pode derrubar os inimigos. Aonde que está o problema para o Senhor derrubar os inimigos? Só tem uma coisa, Ele quer derrubar os inimigos na tua frente.
Mas e como é que isso vai acontecer se você não vai? Como é que vai cair na tua frente? Ele quer derrubar o inimigo na tua frente. Veja aí, ele subiu e o seu escudeiro atrás dele e os filisteus caíam diante de Jônatas. Deus quer derrubar os teus inimigos diante de ti. Agora uma coisa aqui que eu quero que você pense bem. O Jonas estava lá na frente daquele grupo enorme que era como a areia da terra, lá acontecendo, e ele estava lá, esperando, não sei o que, eles tinham vindo para a guerra, talvez esperando que eles viessem, né? Aí de repente ele chega, não, já chega disso. O negócio é comigo, eu vou lá. E não contou para ninguém, diz o texto aí atrás que nós lemos. E ele foi. Agora presta atenção, ele não viu um sinal, um anjo não desceu do céu, não teve um trovão dizendo, vai meu filho, que eu estou contigo. Não teve nada disso. É uma fé simples. A fé de Deus, a fé que funciona, ela é uma fé simples. É uma fé simples. Porque se você tiver que ouvir alguma coisa para depois crer, você nunca vai crer. Nunca. Agora, você pode ouvir depois que você já creu, como Jônatas. Mas a gente vive invertendo as coisas. A gente vive querendo ouvir antes de crer. E isso não funciona. Isso não é fé. Porque se você ouvir, então... né? Mas depois que você crê. Então ele não ouviu nada. Ele disse, escuta, o Senhor é poderoso. Olha a fé dele. O Senhor é poderoso para salvar com muitos ou com poucos. Em outras palavras, o encarregado desse negócio é Deus. Então não interessa se só estou eu e o meu escudeiro. Ou se tem 800, tem 1000 homens. E o Jonas saiu de quietinho, ele e o escudeiro dele, e foi para essa batalha. Uma fé simples. Sabe? É nesse ponto que eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito tremenda. Às vezes o inimigo, a gente mesmo, a nossa carne, a nossa alma, está nos impedindo de uma vida de fé com sucesso por causa desse ponto. Eliseu, que foi lá para o profeta curar ele, diz que chegou lá então o Naamã, comandante do exército do rei da Síria, e ele tinha toda uma expectativa na cabeça dele de como Deus deveria agir. Vocês sabiam que muitas vezes assim, sou eu, é você, é exatamente assim? Nós colocamos uma cartilha na mão de Deus e dizemos, Deus, leia da minha cartilha, faça assim, 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 assim. Então, chega lá o camarada, né, para ser curado, e o Eliseu disse, vai lá no e toma banho lá, mergulha 7 vezes, e você vai ser curado, pronto, acabou, é assim. Aí, esse negócio está fácil demais. E outra coisa, eu não deveria ter acreditado naquela garotinha escrava lá, que me disse que eu ia ser curado se eu viesse. Olha que bobagem, um homem de guerra, vitorioso, crendo num negócio desse. Não são Abana, Farfar, os rios muito melhor, os rios de Damasco mais limpos que essa sujeira desse rio de Israel. E ele ia embora. Até que alguém disse, mas escuta, se fosse uma coisa difícil, você não ia fazer? Aí está o ponto. A gente espera coisas difíceis para fazer pela fé. Entenderam? Quando a fé é algo simples, é depositar confiança em Deus. Não uma coisa mirabolante que temos que fazer. E ele diz, eu esperava que ele ia vir, fazer um gesto, passar a mão assim, dizer umas palavras e eu seria curado. Não era nada disso. Jônatas não estava esperando nada disso. A fé é simples. É quando você entende o que é a tua responsabilidade perante Deus e você vai. Um dos sinônimos de fé se chama obediência. João capítulo 1, versículo 12. Você pode ler lá. João 1, 12, tá? Esse símbolo lá. Fé é símbolo de obediência. Então o Jonas chegou à conclusão, mas peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para a guerra, mas eu estou aqui esperando o quê? Estou na praia, estou aqui, fazendo o quê aqui? Então ele decide. Era a responsabilidade dele. Ele entendeu a sua responsabilidade e ele decide. E ele então sai. E não tem problema, só vou eu e você, porque Deus salva com muitos ou com poucos. E aí estava a declaração de fé de Jônatas.
para que você seja bem-sucedido e tenha uma fé que vai fazer estremecer a terra, você tem que crer que você não precisa nada mais além de Deus e você para crer. Deus para fazer e você para crer. Porque Deus vai ir derrubando os inimigos na tua frente, à medida que você vai. Então veja isso, sucedeu que esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro de armas feriram uns 20 homens cerca de meia gera é um lugarzinho assim pequenininho, num lugarzinho pequenininho, cerca de 20 homens, em cerca de meia gera de terra, que uma junta de bois podia lavrar, num espaço muito pequeno. Então, Deus não precisa te dar um espaço muito grande. Ele só precisa, Ele está com você e você pela fé. Então, você vai com Deus e Deus vai derrubando o inimigo da tua presença. 15. Agora veja que coisa interessante. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. E também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. E até a terra estremeceu, porquanto era tremor de Deus. A fé que estremece a terra é aquela fé que traz Deus na tua circunstância, que põe Deus na tua circunstância. A fé que estremece a terra é aquela fé que faz você sair do teu intimismo. Quando você tem um problema, ai Senhor, eu estou com um problema, ai que esse problema, Senhor. Então você vai caindo em depressão e ficando cada vez pior. Ai Senhor, tanta necessidade, e você vai ficando cada vez pior. Porque você, ao invés de se voltar para Deus, sabe o que você faz? Se volta para você mesmo. Você olha para você mesmo e olha para as circunstâncias. Jesus, esse exército é tão grande. Senhor, essa doença é tão grande. Senhor, esse problema é tão grande. Senhor, essa situação é tão terrível. Como se alguma coisa pudesse ser maior que Deus. Entenderam? É por isso que o povo tinha se escondido nas cavernas, nos túmulos, tinham fugido. Então, quando você vai, e quando você começa a desfrutar daquilo que Deus tem que fazer, parece que até Deus se empolga, né? É só você ler o texto. A impressão que eu tive quando eu estava estudando esse texto para pregar hoje, foi que Deus, quando viu o Jonas pensando, olha, já chega disso, o inimigo não está aqui para me afrontar, ele tem que fugir de mim. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não é a igreja resiste às portas do inferno. É a igreja que vai nas portas do inferno. É o que está escrito na Bíblia. Então o que acontece? Aí quando ele sai, Deus diz, aham. E aí ele diz, olha, Deus é bom, é suficiente, com pouco ou com muitos. Deus diz, oh yes, estamos falando a mesma língua. E aí então ele sobe e ele faz um plano. E ele diz, Senhor, se disserem fica aí, eu fico, porque é aqui que eles vão morrer. Se o Senhor disser sobe, eu subo, porque é lá que eles vão morrer. E Deus disse, oh yes, e eu quero que você vá até eles. Você não tem que esperar inimigo vir até você. Você vai no confronto, o confronto é teu, a batalha é tua e eu estou com você nessa batalha. Então ele vai e o inimigo começa a cair e diz que caíram quantos? Não era tanta gente, o versículo anterior diz 20. Não era tanta gente. Porque o texto inicial diz que era tanta gente que parecia areia do mar. Era muita gente. E de repente cai quantos? 20. 20. Só que a impressão que eu tive, assim, que veio no meu espírito, é que Deus ficou excited, Deus se animou, Deus ficou animado quando viu o Jonatas derrubando aquele inimigo e tal. E aí, o que foi que aconteceu? Porque a tua fé faz uma coisa tremenda, que às vezes a gente não tem consciência que a nossa fé faz. A nossa fé nos coloca em dependência de Deus. Era como se o Jonatas estivesse dizendo, hey, eu e o Senhor, a maioria. Não preciso de muita gente. O Senhor salva com muitos e salva com pouco. Eu e o Senhor, a maioria. Então ele vai subindo. E aí, 20 só matou 20.
não fazia nem cócega naqueles milhares e milhares que tinha, mas Deus começou a fazer alguma coisa, sem a participação do Jonatas. Note que até um certo ponto na nossa vivência de fé, é requerida a nossa participação. Mas quando a gente vai no inimigo, a gente começa a derrotar o inimigo, está consumado a nossa fé. Então aí, Deus começa a agir por ele mesmo. Aí você começa a ver coisa acontecendo que você não está fazendo. Até agora Jonas estava vendo o que ele estava fazendo pela fé. Mas agora, soltou a ação de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia e fugia para lá e para cá. Então as sentinelas, aqueles que estavam para dizer quando o inimigo estava vindo, que estavam na linha de frente, olharam e disseram, ei, tem alguma coisa estranha, o pessoal está correndo que nem barata tonta, jogou veneno, corre para aqui, onde vai, está correndo por aí, para lá e para cá, estão fugindo, se dissolve a multidão, porque era uma multidão, e corria para lá e para cá. 17. Então disse Saul ao povo que estava com ele, ora, contai e vede quem é que saiu de entre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas, nem seu escudeiro estavam ali. Ele chegou à conclusão de quem tinha saído. Uma pessoa tinha saído do meio deles. E eles contaram, e não estava ali. Sabe por quê? Porque estava fazendo toda aquela confusão no arraial. Porque estava fazendo a fé tremer a terra. Liberou a sua fé. A fé está dando tremor em tudo, não só nas pessoas, até na terra. Por isso o nosso assunto de hoje é a fé que treme a terra. E o meu ponto nesse assunto é que essa mesma fé está em você. Porque a Bíblia diz, a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Essa fé está em você. Se você nasceu de novo, é filho de Deus, filha de Deus. Essa fé está em você. Mas sabe, muitas vezes nós queremos fazer o que o nosso amigo Saul faz, vai no 18, veja o que ele fez. Às vezes nós estamos exatamente assim. Então Saul disse a eles, traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia a arca de Deus estava com os filhos de Israel. Para aí. Então o Saul se volta religioso. Gente, se precisasse de arca, se precisasse de estola sacerdotal, tinha que ter sido aonde? Lá no começo. Agora que Deus já estava agindo, Deus estava agindo sem arca, sem estola sacerdotal, sem sacerdote, sem nada. Estava agindo por causa de uma pessoa que resolveu crer e transformou a história do povo de Israel. Não só transformou a história dele, também transformou a história dele. Mas transformou a história de muita gente. E essa é a mensagem. Deus só precisa de você para transformar a história. E Deus não precisa de você como religioso. Deus precisa de você num contato pessoal com Deus. Em que você pode crer que Deus pode fazer com muitos ou com poucos. Que você pode orar e a coisa pode acontecer. Que você pode pôr um plano e ir contra o seu inimigo. Você pode dizer, já chega. Não é o inimigo que vem em mim. Deus quer que eu vá no inimigo, então eu vou. E olha que coisa interessante. Então eles buscam e traz a tal da arca. Vamos para frente. E sucedeu que estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Ia crescendo, e está lá o Saul, traz a arca, vamos fazer aqui algum sacrifício, alguma coisa. Gente, Deus age pela fé, não em sacrifícios. O único sacrifício que conta para Deus é o sacrifício que o seu Filho Jesus já fez. Já está feito. Já foi feito. Não morre mais, não faz mais sacrifício. E às vezes a gente está lá querendo fazer sacrifício, quando Jesus já fez todo o sacrifício. Então agora vem aí Saul, e ele olha, e enquanto o povo está vindo a arca, está vindo mais não sei o quê, vamos fazer alguma coisa religiosa. Deus quer agir com você sem religiosidade. Porque veja o que aconteceu. Então ia crescendo e se multiplicava. Pelo que Saul disse ao sacerdote, esquece! Esquece a arca, esquece a estola sacerdotal.
Esquece. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Muitas vezes nós não agimos pela fé porque a gente está querendo estabelecer uma religiosidade para assentar nossa fé sobre ela. Não existe isso. Você não acha isso na Bíblia. Aliás, isso é até pecado. Isso é até pecado. Deus já agindo e o bobão do Saul querendo trazer arca, querendo trazer sacerdote. Então Saul e todo o povo que com ele estava se reuniram e foram à peleja. Aí está o outro ponto que eu quero que você aprenda nessa manhã, nessa tarde já. Deus quer usar você para mover a fé daqueles que estão parados. Estava todo mundo lá parado. Ninguém decidido a fazer coisa nenhuma. Mas quando Jonatas vai lá, Deus treme a terra, aquele povo começa a correr de um lado para o outro, a fugir. Aí então, ficaram macho. Aí então eles disseram, vamos lá, vamos para a guerra. Então às vezes tem gente do teu lado, do nosso lado, que está esperando isso. Nós temos que nos levantar e deixar isso acontecer. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, vieram para lutar contra o seu povo. E sabe o que acontece? E também esses se juntaram com os israelitas, que estavam com Saul e com Jonatas. Muitos vira-casacas vão voltar à sua origem. Muitos que estão abandonando a fé vão voltar à sua origem. Muitos que estão abandonando o seu povo vão voltar à sua origem. Olha que coisa tremenda, gente. Não sei se você fica entusiasmado com isso, eu estou extremamente entusiasmado, porque eu estou lendo isso para mim. Eu não estou lendo para Saul e Jonatas. Você pensa que isso aqui ficou para contar uma historinha de Saul e Jonatas? Não, isso ficou escrito para você. Deus nessa manhã está dizendo, é assim que tem que ser com você. Eu quero que seja assim com você. E aí você diz, mas Senhor, como vai ser? Aqui está o princípio. O Senhor vai com muitos ou com poucos. O Senhor salva com muitos ou com poucos. Aí está o princípio. É o princípio da fé. É o princípio da submissão a Deus. É o princípio de confiar integralmente em Deus. Não confiar em espada. Não confiar na sua força. Não confiar em nada. Confiar em Deus. Esse é o princípio que põe a tua fé em ação. Que estavam com Saul e Jonatas. Vamos para o 22. Aí, ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam. Aqueles que estão escondidos também voltam. Gente, nós vivemos num tempo da nossa vida, que temos muitos irmãos escondidos. Assim livrou o Senhor. Quem? Jonatas? Então, assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia. Eu quero terminar com essa palavra. Assim o Senhor quer te livrar nesse dia. Quer te livrar nesse dia. A Bíblia é cheia de princípios. Princípios. Não interessa o tempo. Pode ser do Velho Testamento, pode ser novo. Princípios, não interessa o lugar. Pode ser num lugar montanhoso que você tem que subir meio de gatinho, ou pode ser num lugar bem plano, não interessa o lugar. Princípio é princípio que nunca falha em qualquer lugar, em qualquer tempo. Com qualquer pessoa que colocar o princípio em ação. E qual que é o princípio? O princípio da fé. E eu quero dizer para você isso, com confiança, com certeza, eu sei que isso é certeza. Dentro de você há uma fé que pode fazer tremer a terra. Isso não foi coisa do Jonatas. Mas olha só o Jonatas. A gente vive dizendo isso, né? Mas olha só o Davi. Mas olha só. E a gente vive dizendo. E esquece que dentro da gente está a mesma coisa. Está a mesma coisa. Está o mesmo Jesus. É a mesma fé. É o mesmo Espírito Santo. É a mesma palavra, é o mesmo poder de Deus. Então, eu queria dizer para você que hoje, assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. Hoje, o Senhor quer fazer alguma coisa sobre você neste dia, para que todo mundo veja a glória dele, não é tua. Não se fala nome de Jonatas. Não é a pessoa, é o Deus da pessoa.
É Ele que quer ser exaltado. Não é você, é o seu Deus. Ele quer se exaltar através de você. E claro, depois vai sobrar umas rebarbinhas para você, né? Porque todo mundo vai dizer assim, caramba, hein, Jonas, você foi doido, hein, Jonas? E o Jonas disse, não, nem tanto. Mas, Jonas, vem cá, vamos fazer uma entrevista aqui. O que você sentiu naquela hora que você resolveu subir lá na montanha e desafiar os filisteus? Não senti nada. Não senti nada. Eu estava lá e eu fiquei pensando, mas esse negócio aqui não está certo. Deus é o Senhor de guerra. Por que a gente está com esse inimigo parado aqui, olhando para a gente? Nós não estamos aqui para ficar inimigo olhando para a gente, estamos aqui para fazer correr o inimigo. E ele, então eu criei que Deus livra com pouco, com muito. É o mesmo Deus, é o poder dele. E eu decidi crer nisso. E eu pus em ação a minha fé. Isso seria o que Jonatas ia contar para você, se você fizesse uma entrevista com ele. E é exatamente isso, de uma maneira simples, não religiosa. Eu quero terminar dizendo, por favor, não seja como Saul. Não, irmãos, vamos fazer aqui um ritual, vamos trazer a arca. Irmãos, vamos trazer aqui, vamos consultar através da estola. Não, gente, o princípio é o princípio da fé. E você tem esse princípio da fé. O sacerdote é você. A Bíblia diz, vós sois um reino de sacerdotes. Mas o guerreiro é você. A Bíblia diz que você é rei, guerreiro. Tome o escudo da fé. Tome a espada da justiça. Tome o evangelho da paz. Vai lá em Efésios, pega a sua armadura e vai para a guerra. Para de ficar parado. Vamos para a guerra. Hey, aleluia, vamos para a guerra, gente. Vamos lá para a guerra. Vamos para a guerra. Vamos fazer o povo pegar aquilo que é dele. Vamos pegar o que é nosso. E aí vamos entusiasmar muita gente que está por aí correndo, que está olhando nas circunstâncias. Vamos parar com isso. Vamos mudar nosso estilo de vida, de fé. Vamos deixar de ser religioso e vamos andar pela fé no Deus vivo, que estava com Jonatas e que está com a gente. No Deus que responde oração, que vê a fé do Jonatas e vê a tua fé. Eu quero fazer um apelo se você quer mudar a visão que você tem de você mesmo. Porque, veja, Deus não vai vir e pôr a mão lá dentro assim, muda a visão que você tem de você mesmo. Quem tem que assumir pela fé é você. A palavra já disse. Gente, o que Deus quer que você saiba sobre você mesmo já está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Então, agora, o que tem, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já sabe o que é que a palavra diz sobre você mesmo. Então, agora o que tem que se fazer é se levantar e ir pela fé. Creia. Não precisa de muito. Não precisa de religiosidade. Não precisa mais um ato religioso da arca, nada disso. Eu vou pela fé e a terra vai tremer.